todo mundo vendo o slide? Sim? Sim. Obrigado. Então, gente, para começar a aula sobre a lei de Coulomb, né? Primeiro a gente precisa ter uma introdução de química, né? De como é que funciona o átomo. Tá aí a figura de um átomo, para vocês terem ideia. A parte bem brilhosa são os elétrons na eletrosfera, né? Essa parte azul bem brilhosa. Dentro nós temos os prótons e os nêutrons, de vermelho e azul. Nessa outra figura, dá para ver mais claramente, né? Os elétrons que ficam na eletrosfera girando, os prótons e os nêutrons que ficam dentro do núcleo, ligados por uma força muito maior que a dos elétrons em relação aos prótons e os nêutrons. Então, o que é um átomo? Né? O átomo é a menor partícula que existe, com partículas subatômicas, composta por prótons, nêutrons e elétrons. Né? O que diferencia os elétrons dos prótons e dos nêutrons, além de tamanho, é a questão de que uns são positivos e os outros são negativos. Só um minuto, para ver se tem alguém chamando no chat. Pronto. Então, os prótons e os nêutrons, eles ficam ali dentro, muito mais fechadinhos, né? Com uma energia muito mais forte e é muito mais difícil separá-los. Para isso, a gente precisa quebrar o núcleo, é o que a gente chama de energia nuclear, a gente faz bomba atômica, energia nuclear, e aí a gente não vai entrar nesse assunto, porque para a eletricidade, para a física, no momento não importa, isso não importa. Contudo, os elétrons, que ficam na parte externa girando, eles acabam saindo daquele elemento, indo para o outro, e o movimento desses elétrons gera a eletricidade, que é o que a gente vai estudar agora. Então, esse é um átomo de carbono, né, em que tem 6 prótons e 6 nêutrons no meio, e os elétrons girando em volta. Né? Claramente aqui, elétron negativo, próton positivo, e nêutron não tem carga elétrica, ou seja, ele é neutro. Então, a gente vai entrar na lei de Coulomb, que é essa fórmula que vocês já devem ter visto nos exercícios, né? E para entender o seguinte, quando um corpo perde elétrons, ele acaba ficando positivo, porque normalmente ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, então os negativos dos elétrons cancelam os positivos dos prótons. Então, normalmente, no ambiente, um objeto não tem carga elétrica. No que ele vai perdendo elétron, ele vai perdendo carga negativa, que passa a ficar positivo. É o que gera a carga elétrica. Só um minuto para ver se alguém chama no chat. Então, uma vez que um corpo recebe uma carga elétrica, 2 corpos de carga elétrica diferentes vão se atrair. Então, os opostos se atraem. Então, se eu tenho um corpo com a carga elétrica negativa e o outro com a carga elétrica positiva, eles vão tentar se unir, gerando uma força elétrica que a gente conhece como lei de Coulomb. Se 2 corpos são positivos, como eles têm cargas iguais, eles vão se repelir. Por que acontece isso? Porque na natureza tudo tende à estabilidade, ou seja, os corpos não querem ficar nem positivos nem negativos. Você tem um corpo sobrando elétrons e o outro faltando, o que a natureza vai tentar fazer? Unir os dois para que aqueles elétrons que estão sobrando em um passem o que está faltando no outro. No caso da aula,
a gente vai aprender a calcular a força elétrica. Até aí, tudo bem, gente? Sim. Então, beleza, vamos para a parte matemática. Para isso, é importante ter uma pequena revisão para a gente lembrar como é que funciona. Primeira coisa, olhando para aquela fórmula, nós temos uma constante eletrostática. A constante eletrostática no vácuo tem sempre o valor de 9 vezes 10 elevado à nona. O que quer dizer isso? 10 elevado à nona é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 9 vezes. Ou seja, 9 com 9 zeros. Né? Então, 1000, milhão, bilhão. 9 bilhões. Mas como é que a gente trabalha com essas casas decimais? Como é que a gente trabalha com potência de 10? Então, vamos lá. Potência de 10. Múltiplos são os números muito grandes. Submúltiplos são os números muito pequenos. Então, por exemplo, 30 mil. No slide vocês podem ver que 30 mil é igual a 3 vezes 10 elevado à quarta. Por quê? 3 é um número diferente de zeros e 4 é um número de zeros. Ou seja, nós temos, para chegar a 10 mil, 4 zeros. Então, 30 mil é 3 vezes 10 mil. Então, na hora de escrever 30 mil em potência de 10, nós escrevemos 3 vezes 10 elevado a 4. Ou seja, 3 com 4 zeros. No outro caso, né, nós temos 600 mil. Então, 6 com 5 zeros. Então, a gente escreve 6 vezes 10 a quinta. Até aí, gente, alguma dúvida? Não. E se fosse 1 milhão? Quantos zeros tem? 1 milhão tem 6 zeros, não é isso? Então, como é que se escreve 1 milhão em potência de 10? Uma vezes 10 elevado a 6. Ok, gente? Vocês estão muito calados. Então, vamos em frente. Submúltiplos. Submúltiplos são números muito pequenos. São números divididos por 10, por 100, por 1000. Então, quando eu tenho um número muito pequeno, no caso 0,0003, eu tenho o número 3, que é diferente de zero, e 4 casas decimais. O que são 4 casas decimais? Se a gente olhar aqui, depois da vírgula, eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, em vez de positivo, fica negativo. Então, esse número equivale a 3 vezes 10 a menos 4. O exemplo abaixo, nós temos 0,0025. Aqui está errado, né? O abençoado professor digitou errado. Aqui não é 6, porque é 25, o número diferente de zero. E quantas casas decimais nós temos? 4 casas decimais. Então, aqui nós temos 25 vezes 10 a menos 4. Então, voltando rapidamente. Átomo. O átomo é composto por prótons e nêutrons, os elétrons girando em volta. Os elétrons são negativos. Então, como o núcleo tem os prótons e elétrons muito presos aqui dentro,
E quando a gente separa, tem uma energia muito grande, que é o que gera a bomba atômica, é o que gera a energia nuclear, isso não cabe para a nossa matéria no momento. A gente vai entender que alguns corpos acabam perdendo os elétrons aqui fora e ficam positivos. Se eles ganham elétrons, eles ficam negativos, o que gera uma carga, e a partir dessa carga elétrica, corpos positivos atraem negativos e corpos positivos afastam corpos positivos. Então, como é que a gente faz a operação? Como é que a gente multiplica e divide potência de 10? Né? Na multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, no caso ali, ó, 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 6. Base é o 10. Então, a gente repete o 10. 9. Tira 6, né? 9 menos 6, 3. Até aí, alguma dúvida, gente? Não. Show. Na divisão, repete-se a base, só que em vez de somar os expoentes, a gente subtrai. Então, repete o 10, nós temos 9 e 2 lá em cima, então 9 menos 2 igual a 7. Múltiplos e submúltiplos. Na física e na química, às vezes, em vez de escrever 10 elevado à terceira, 10 elevado à sexta, 10 elevado à nona, 10 elevado a 12, a gente dá um nome para isso. Então, por exemplo, um dos múltiplos mais usados é o quilo. Então, quando a gente fala 1 quilômetro, nós estamos dizendo quilômetro. Então, 1000 metros. 1 quilograma, 1000 gramas. Então, toda vez que a gente usar a palavra em quilo, em física ou em química, nós queremos dizer 1000, 10 elevado à terceira. A mesma coisa é com mega, só que em vez de ser 1000, mega é 1 milhão. Então, quando a gente tem no computador 1 megabyte, é 1 milhão de bytes. Quando a gente tem 1 megawatt, a gente tem 1 milhão de watts. Eu não coloquei aqui porque é menos usado, mas na informática, por exemplo, a gente usa muito giga. 1 gigabyte são 10 elevado à nona, ou seja, né, 1000, milhões, bilhões, 1 bilhão de bytes. E por aí vai. Mas, por enquanto, a gente vai usar muito quilo e mega. Quilo de 10 à terceira, mega 10 à sexta. Submúltiplos. Submúltiplos é o contrário, é muito pequeno. Então, 1000 é 10 a menos 3, ou seja, se você dividir por 1000, você vai ter 1 milho. Então, se eu pegar um metro e dividir em 1000 pedacinhos, eu vou ter, né, 1 milímetro. O que quer dizer milímetro? Metro dividido por 1000. E micro, em vez de dividido por 1000, é dividido por milhão. Então, se eu pegar um metro e dividir em 1 milhão de pedaços, eu vou ter 1 micrômetro, que é o metro dividido em 1 milhão de pedaços. Aonde a gente vai usar isso? Em alguns exercícios, em vez de escrever a potência de 10, ele só vai botar os símbolos de múltiplos ou submúltiplos. Continuando a aplicação, né, indo para um exercício. Duas partículas eletricamente carregadas com carga de 1 microcoulomb e 2 milicoulomb
são separadas no vácuo a uma distância de 0,5 metros. Determine o módulo da força elétrica existente entre as cargas. Então, aqui está a força, a fórmula, não é? Carga 1 vezes carga 2 dividido por distância ao quadrado. A primeira coisa que vocês têm que entender da fórmula é o seguinte: K0 é uma constante. No vácuo, ele sempre vale 9 vezes 10 a nona. Então, praticamente todos os exercícios que a gente usar, o K0 vai ser 9 vezes 10 a nona. Por isso, ele é aqui no início. Está claro para todo mundo? Sim. Okay. Sim. Obrigado. Um microcoulomb, está vendo essa letrinha aqui? Essa letrinha aqui, micro, como a gente já viu aqui, quer dizer 10 a menos 6. Por isso, 1 vezes 10 a menos 6. Ok também? Sim. E essa letrinha aqui, esse Mzinho, quer dizer milho, não é isso? Quer dizer quanto? Ó, milho, 10 a menos 3. E embaixo, distância ao quadrado, ou seja, 0,5 ao quadrado. Essa primeira parte da fórmula, todo mundo entendeu o porquê? Sim. Ok. E agora a gente vai fazer o seguinte: multiplica as potências de 10. Então, nós vamos pegar os números da frente, o 9, o 1 e o 2, e multiplicar os 3. Então, 9 vezes 1, 9. Vezes 2, 18. Todo mundo entendeu por que o 18 aqui na frente? Pode explicar de novo, por favor, professor? Posso sim. A gente vai multiplicar os números que estão na frente, que não são potências de 10. Então, o 9, está vendo ele aqui? 9 aqui na frente, o 1 aqui na frente e o 2 aqui. Então, fica 9 vezes 1,0, né? Ou seja, 1, 9 vezes 1, 9. E o resultado nós vamos multiplicar por 2. Então, 9 vezes 1, 9, vezes 2, 18. Ok? Ok. E o que a gente faz com 10? Lembra que a gente acabou de ver? Repete a base e soma os expoentes, não é isso? Então, a gente vai somar, repetir aqui primeiro, lógico, 10, e vai pegar os numerozinhos de cima e somar. Então, fica 9, né? Mas como tem negativo, vai ficar menos 6. Como aqui tem negativo, fica menos 3. Então, 9 tira 6, 3. 3 tira 3, 0. Ok? Então, em cima, gente, é a soma dos expoentes, esses numerozinhos aqui, que estão sobrescritos. Repete o 10, que é a base, e soma os de cima. Então, 9 menos 6, menos 3. Dúvida, gente? Pode falar, abre o áudio e falar comigo. Ô, professor, ali as duas... as cargas, né, se não me engano, estão com unidades diferentes. Isso altera alguma coisa? Então, como elas têm unidades diferentes, você percebe que esse micro aqui quer dizer 10 a menos 6. Por isso apareceu esse 10 a menos 6. Você vê o mousezinho? Oi? Você consegue visualizar o mousezinho?
Sim. Então, ó, essa letrinha aqui, é por isso que tem o 10 a menos 6. Já essa letrinha aqui quer dizer o quê? 10 10 a menos 3. 3. Por isso esse valor apareceu aqui. Entendi. Entendeu? Entendeu também a parte que multiplica os da frente, repete o 10 e soma os de cima, que são os expoentes. Ok? Ok, obrigada. Por nada. E depois, você, né, para finalizar, todo mundo sabe quanto é 10 elevado a zero? Para ficar mais fácil, a gente vai lembrar sempre assim. 10 elevado a 1 é 10. Tem 1 zero. 10 elevado a 2, 10 vezes 10, 100. Tem 2 zeros. 10 elevado a 3, 1000. Vai ter 3 zeros. Ou seja, o expoente é a quantidade de zeros. Isso ficou claro para todo mundo? Sim. Então, se não tem, se o expoente é zero, ou seja, eu não vou colocar zero nenhum. 18 vezes 10 elevado a zero vai ser 18 mesmo. Agora só falta dividir por 0,25. Quanto dá 18 dividido por 0,25? 72.